Bom dia, Pai do Senhor Jesus, mais uma vez para todos. Quero passar nessa manhã para deixar uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus para os nossos corações, amém? Como eu sempre costumo falar no começo do vídeo, eu sou o pastor Marco Antônio da Igreja Pentecostal Ebenezer, no Siqueira 2, tá certo? Que Deus abençoe. Abra suas Bíblias em Jó capítulo 3, perdão. Jó capítulo 3, o versículo 10. Só o versículo 10 de capítulo 3 de Jó. Quero que os irmãos, se você não puder estar com a Bíblia próximo, que os irmãos possam ouvir, né? O que Deus quer com você nessa manhã, em nome de Jesus. Jó capítulo 3, versículo 10, só o 10 assim. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Aleluia. Versículo forte, né? Conhecemos a história de Jó, o começo, né, da história. Todos conhecemos que Jó era um homem mais rico do Oriente, temente a Deus, obediente, e houve uma fase, né, que os filhos de Deus vieram ao encontro do próprio Deus, e no meio dos filhos de Deus veio também Satanás envolvido, para ficar prestando atenção no que o povo de Deus faz. E o próprio Deus pergunta para Satanás o que é que ele acha, né? O que é que ele vê em Jó, um homem íntegro, reto, temente a ele, né? Rico, tendo tudo e na presença de Deus, porque vimos aqui que se Jó fosse uma pessoa empolgada pela riqueza que tinha, talvez não queria, né? Talvez não quisesse servir a Deus, mas ele era temente a Deus. Tudo de Jó era com Deus, ele era grato a Deus por tudo. Mas houve esse momento, esse encontro, para haver esse grande embaraço, onde Satanás respondeu para Deus, né? Também tem tudo, ele tem riqueza, tem família, tem ouro, prata, animais, dinheiro. Tira tudo dele para tu ver como ele vira a face contra a tua. E tipo assim, ele vira pro meu lado. E Deus disse, olha, pode tocar no que você quiser, tá liberado. Mas não toque na vida de Jó. A vida de Jó é minha. E o inimigo sai da presença de Deus e começa a tocar nos bens de Jó, né, nas coisas. Sabemos que Jó perde todas as suas finanças, seus animais. Jó perde todas as suas fazendas e escravos que eram gerados dentro da própria fazenda. Jó perde os filhos, né? 10 filhos. E no final da história sabemos que Jó recebe uma doença, uma lepra, né? Uma enfermidade que era isolada dos homens. Quem era leproso naquela época não podia se aproximar de ninguém, ficava lá no canto, isolado. A Bíblia diz que a mulher ia deixar a comida dele lá, jogava no canto onde ele estava. E esse versículo que nós lemos agora, que ele responde a Jó, né? Porque aceitamos, ele falas como qualquer doida ou qualquer louca, né? Ele não fala que ela fala como uma louca, ela fala como uma louca, né? Como uma doida. Porque aceitamos de Deus só coisas boas e não aceitamos coisas ruins, né? Que ele diz aqui que independentemente no momento bom, no momento ruim,
Deus é conosco, nós somos de Deus, não possamos desistir. Não podemos, né, desistir de Deus, irmão, de estar na presença de Deus, porque a nossa vida é assim, uma hora estamos no alto, uma hora estamos no baixo, uma hora estamos sorrindo, uma hora chorando, né? A Bíblia diz sorrir com os que sorri, chorar com os que choram. E a própria palavra de Deus lá em Eclesiastes 3, irmão, que eu gosto muito, é bem claro que tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Há tempo para todo propósito, então a gente fica nesse negócio, nessa balança, mas não pode existir, né? Não pode deixar de adorar a Deus. Salmo 23 também diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Nós temos muitos versículos, muitas passagens bíblicas que nos mostram, nos ensina que Deus é conosco em todos os momentos, irmão, né? Eclesiastes 3, que diz que do seu tempo vai e vem, pede, chora, ganha, sorri, é Deus, né? Mas Salmo 23, que é o nosso pastor e nada nos faltará, ele está dizendo que nada nos faltará, nada, absolutamente vai nos sair, nada. Não falta alegria, não falta tristeza, não falta dinheiro, não falta liseira, né? Não falta nada, irmão. Ele é nosso Deus, tá certo? E no momento mais de riqueza, em todas as áreas, de finanças, saúde, família, o caso de Jó, quando o inimigo tocou nas suas coisas, não é porque o inimigo tem poder na minha, na tua vida, foi permissão de Deus, né? Às vezes perguntamos para nós mesmos, que é murmurando, blasfemando, por que somos um povo de Deus e passamos por luta, por prova. Mas, igreja, nós sabemos que o próprio Jesus passou muitas coisas ruins por mim e por você. Ele foi para aquela cruz, né? Ele foi cuspido, apanhado, foi cravado com aqueles pregos, né? Ali ele foi coroado com aqueles espinhos, morreu, ressuscitou no terceiro dia por mim e por você. Levou nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, por mim e por você. Porque hoje teremos que ser ingratos com Deus, só porque passamos por uma prova, né? Às vezes, porque hoje eu vou comer um ovo, eu vou reclamar, porque hoje o pão não tem uma manteiga, eu vou reclamar. Não. Você agradeceu por ontem você ter uma manteiga, um queijo, ou dar no pão? Você agradeceu ontem porque tinha um bife para comer, uma carne boa e hoje é um ovo? Não, ou você só está olhando a reclamação? Você só olha nos momentos ruins. Por quê? Será que ontem você agradeceu porque tinha um dinheiro e hoje você está sem dinheiro, está reclamando? É necessário, irmão, que nós passamos por alguns momentos difíceis nas nossas vidas para que nós venhamos refletir, irmão, e saber que Deus é Deus. Deus não quer que a gente sofra. Ele não quer que falte nosso alimento, ele não quer nada, irmãos. Simplesmente ele autoriza que isso aconteça para que nós possamos valorizar o que nós tínhamos ontem e não agradecemos a Deus. Então hoje agradeça a Deus pelo ovo que você tem, pelo pão sem manteiga. Diga, Senhor, eu sei que é o Senhor que está comigo. Eu sei que esse momento aqui vai passar, porque a tua palavra diz que tu tem o seu tempo determinado. E se ontem eu tive o tempo de ter coisas boas, hoje é coisas ruins, mas eu sei que é o Senhor e amanhã vai ficar bom. E se não ficar bom amanhã, não tem problema, o Senhor continua sendo Deus. Porque a importância para mim, para você, aleluia, irmão, é o nosso lugarzinho lá na glória, irmãos. Enquanto nós estivermos nessa terra, que não vamos passar por um momento difícil. O próprio Jesus disse que nós teremos aflições, mas ele venceu. Eu entendo muito bem que eu também posso vencer, você também pode vencer. Ele deixou o poder e a autoridade, irmão, para que nós possamos pisar em serpente, em escorpião, e no nome dele, as pessoas serem curadas. Isso é importante, irmão. Momentos difíceis nas nossas vidas, isso aí, claro que ninguém quer. Ninguém quer momento difícil, eu não quero, ninguém quer. Mas é nesse momento onde aprendemos, oramos, buscamos mais, choramos,
A face muda, buscamos Deus, por isso que ele diz que é melhor ir para um velório do que para uma festa, irmão. Porque no velório o seu rosto fica triste, mas o seu coração está ali meditando, sua mente está meditando, lembrando, Senhor, por quê? E numa festa você se alegra com os amigos, gasta tudo, irmão, se embriaga. No outro dia está ali se devendo, com problema, às vezes fez coisas que não era para fazer. Foi uma alegria passageira que você fez algo que desagradou a Deus. Então, nessa manhã, irmão, agradeça a Deus pelo que você tem, pelo ar que você respira. Você acordou, está enxergando, falando. Agradeça a Deus, dê um glória misturado com aleluia. Nós somos felizes, irmão. Nós não somos melhores que ninguém, mas somos um povo diferente. Um povo que é para se alegrar, independentemente do que está acontecendo. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem momentos que é muito difícil na sua vida, na minha. Eu sei que pimenta no teu olho é refresco no meu. Eu sei isso. Mas eu estou falando do mundo espiritual. Não estou falando da dificuldade carnal. Porque a dificuldade carnal passamos todo momento, irmão. Se entristecemos com tudo, querendo do nosso jeito. Mas quando você olha para o lado espiritual, você vê que não está sozinho, que Deus está com você, lhe deu livramento, lhe deu saúde, livramento para a família, nossos filhos, nossos netos, o nosso alimento, o nosso vestir, nosso calçar. Tudo é Deus na nossa vida. Talvez alguém diga, não, pastor, eu tenho isso que eu trabalho. Mas o trabalho foi Ele que abriu a porta, te deu saúde para tu trabalhar e buscar o pão de cada dia. Aleluia. Então, nessa manhã, seja grato por Deus, diga, Senhor, obrigado. E se porventura você murmurou hoje, se você blasfemou contra Deus, peça perdão, porque Ele é misericordioso, Ele vai te perdoar. Tá certo? Receba essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Talvez o seu dia amanheceu não muito legal. Talvez você teve uma noite que não dormiu direito. Por alguma preocupação, por algum problema. Mas também pode ser o Espírito Santo que não deixou você dormir para você orar. E eu te pergunto, você orou? Você se ajoelhou na madrugada e pediu a Deus? Senhor, me dá um resto de noite de sono. Senhor, tira esse pensamento vindo da minha mente. Quantas pessoas hoje estão com depressão, irmão? Estão depressivos, né? Com insônia. Pessoas ansiosas, pessoas que não conseguem, né, irmão, conectar o mundo espiritual na mente, no coração. Fica vendo tudo carnal, fica passando por coisas difíceis, ruins, maquinando. A mente filmando coisas ruins, bote na mente coisas boas. Bote que você está bem, que Jesus te ama, que você vai ser curado, que a porta vai abrir, que hoje não tem mais, amanhã pode ter. Bote isso na sua mente. Use o lado positivo. Sabemos que nossa mente tem dois lados. Eu sempre falo para os meus ovelhas entender, é como se fosse dois disquetes na nossa mente. Um grava coisas boas e outra grava coisas ruins. Tipo pessoa com Alzheimer, que deixa de usar o disquetezinho bom e usa só o antigo, lembra só o passado. Se você estiver entendendo, irmão, dá um glória, dá um aleluia, agradeça a Deus, abrace seu esposo, sua esposa, seus filhos. Tenha o seu alimento abençoado. Agradeça a Deus. Olha, eu estou aqui falando de Deus e ouvindo um galo cantando lá do outro lado. Vocês estão ouvindo. Vocês podem ver o pastor Barão no interior. Realmente é um bairro afastado da cidade. Aqui no Siqueira é um bairro já perto da serra. Mas não é interior ainda, é um bairro conhecido. Mas eu estou aqui me sentindo no interior, quando eu era criança, ouvindo meus avós, meus pais, né? E eu sendo grato, já eu com 6 aninhos, 8 aninhos, sendo grato
os meus avós acordar cedinho, fazer aquele lanche pra gente ir pra escola. Tudo através do canto desse galo. Me traz à memória tudo de bom que aconteceu. Se eu for falar aqui, vai ter coisas ruins. Claro, que eu vim de uma família humilde. Eu vim de uma família que não tinha condições financeiras de me dar o que queria dar, de eu ter o que eu queria, mas sempre fui feliz, mesmo não conhecendo Jesus. E hoje, conheço Jesus. Eu quero dizer para você que ainda não conhece, vem conhecer esse Jesus. Pastor Marcos, como é que eu faço? Faça aliança com ele como o único e salvador da sua vida. Pastor, eu quero aceitar Jesus agora. Vamos orar por você. Tá certo? Manda aí um joinha, um like. Manda um comentário que aceitar Jesus. Nós oramos por você. Depois você vai numa igreja próxima aí da sua casa. Se apresenta para o pastor. Peça pelo horário. Diga, pastor, você tem Jesus pela internet. Mas eu quero confessar falando. Vai lá. O pastor te acompanha. Congrega lá. Tá certo? Seja feliz. Eu sei que você já é feliz, mas seja mais feliz com a presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe nessa manhã. Receba essa palavra da parte de Deus. Se alegra, agradece a Deus, tá bom? Eu preciso que você dê um joinha, dê um like, né? Eu preciso que você compartilhe esse vídeo, que você divulgue, mas para que esse canal venha crescer, tá certo? Que esse canal venha crescer, para que nós possamos falar do amor de Jesus. Comenta, bota um comentário que eu respondo, tá bom? Como eu já disse, sou o pastor Marco Antônio aqui de Siqueira, da Igreja Pentecostal, né? Ebenezer, no Siqueira 2. Amém? Um forte abraço, até o próximo vídeo, né? Que vocês possam dar crédito aí à palavra de Deus. Tenha um tempinho para ouvir essa palavra, que Deus vai falar com você, em nome de Jesus, amém? Um forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus.